Beleza, vamos falar do projeto agora, então. Então, a gente estava falando da análise, terminamos ali como que analisa, como que vê as formas de onda e tal, agora vamos falar de como que projeta, tá? Primeiro vamos definir algumas coisas em cima desse projeto, que é, primeiro, o que que significa o projetar esse cara? O que que nós vamos calcular, tá? O que a gente vai fazer nesse primeiro momento de projeto é, basicamente, definir qual que é o valor da indutância de magnetização que a gente estava conversando antes, qual que é o valor da indutância desse núcleo aqui, e qual que é o valor do capacitor de saída. Tá? Então a gente vai tentar entender, a gente viu, né, que quem armazena e transfere energia da entrada para a saída é o núcleo, é o acoplamento magnético, então a gente vai aprender a calcular qual o valor dessa indutância aqui em função dos parâmetros do teu circuito, por exemplo, potência, tensão de entrada, enfim, e qual capacitor de saída a gente vai usar, qual a capacitância desse cara. Então, basicamente, o nosso projeto, nesse primeiro momento, se limita nesses dois elementos aqui, tá? E para fazer um projeto, a gente tem algumas coisas que a gente estava conversando antes, até que tu tinha falado, Planck, que é o que tu já sabe e o que é tu que define. Né? Então, para fazer um projeto, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de dados de entrada do projeto, ou dados do projeto. Que isso, por exemplo, é a tua tensão de entrada, tu sabe para qual tensão de entrada que tu vai projetar esse cara, tu sabe para qual tensão de saída que tu vai projetar. Então, tu vai fazer um flyback de 200 volts para 10 volts, por exemplo. Né? Então, tu sabe entrada e saída. Outra coisa que tu sabe, que é dado de projeto para ti, é a potência. Né? Que carga que tu vai alimentar aqui? Tu vai alimentar uma carga de 100 watts, 200, 300, 15, enfim, quem tu vai alimentar com esse conversor? Tu vai fazer um conversor para alimentar que carga? Então, a potência também é um dado de projeto, é uma especificação para o teu projeto, tá? E a gente ainda tem aquilo que eu gosto de chamar de considerações de projeto, que é, por exemplo, uma coisa que não é dado para ti, mas é tu que escolhe, como, por exemplo, a frequência de chaveamento, né, FS ou F, se não é um dado limitado pelo projeto para ti, é tu que vai ter que definir essa frequência de chaveamento, né? Então, tu tem alguns dados de entrada de projeto, que são essas considerações, e que são as especificações do projeto, e a partir desses dados aqui, a gente vai achar uma equação para o indutor e uma equação para o capacitor para calcular o valor deles em função disso aqui. Ah, eu quero um flyback de 20 watts, quanto que é a indutância? Então, eu quero uma equação que me diga quanto que é. A mesma coisa para o capacitor, tá? Então, tem algumas coisas que a gente define e outras coisas que são dadas para ti. Depende do projeto, depende da aplicação, depende quem que vai mandar tu fazer ou por que tu vai fazer esse conversor. Então, tu tem dados de entrada e, a partir desses dados de entrada, tu calcula, a gente vai aprender aqui a calcular o indutor e o capacitor. Então, esse que é o projeto, tá? Encontrar a equação para o L e a equação para o C em função desses dados que ou são dados para ti de verdade, ou é tu que define eles, tá? Então, essa que é, isso que significa que projetar, é isso que a gente vai fazer, achar essas equaçãozinhas. Beleza. E a primeira coisa que a gente vai projetar é, de fato, o acoplamento magnético, tá? É dizer aqui, basicamente, nesse projeto, é dizer qual que é o valor do LP, da indutância primária, e qual que é o valor da indutância secundária desse transformador, desse acoplamento, né? Qual que é a indutância que eu preciso? A gente sabe o quê? Que no flyback, aquilo que eu comentei antes, quem acumula energia e depois fornece para a saída é esse acoplamento. É ele que é responsável pelo processamento de energia dessa fonte chaveada, desse conversor. É esse acoplamento magnético aqui que vai acumular a energia que vem da alimentação, lembra que isso aqui é após retificação, né? Depois da retificação a gente tem essa tensão aqui, é esse acoplamento que vai drenar a energia que tu precisa na saída. E essa energia do flyback, essa energia que tu vai processar, que é definida pelos teus dados de projeto. Então, ele vem lá da potência que tu quer transferir para a saída, ele vem da tensão que tu quer gerar na saída, ele vem da frequência que tu quer trabalhar ou que tu pretende trabalhar. Tá? Então, a função do flyback é fazer esse acúmulo de energia da entrada
para depois, na segunda etapa, jogar para a saída. Então, essa que é a função dele, e é em função disso que a gente tem que calcular o valor dessas indutâncias. Porque se essa indutância é maior ou menor, ela depende do quê? Depende da frequência, depende da energia, enfim, depende da potência que tu quer processar, e assim vai. E essa relação que a gente quer encontrar aqui para o valor da indutância, matematicamente. Tá? Para encontrar isso, daí eu quero voltar no que a gente comentou ali na simulação, que é o modelo desse transformador. Eu dizer o valor dessa indutância do primário aqui, achar o valor dessa indutância do primário, é achar o valor daquela indutância que nós estávamos conversando antes, que é a indutância de magnetização. Eu calcular esse LP aqui, significa eu calcular aquela indutância de magnetização desse núcleo. É calcular qual que é a indutância que representa o acoplamento entre primário e secundário. Essa indutância que vai acumular energia na primeira etapa e na segunda etapa ela vai transformar essa energia para o secundário. Essa indutância magnetizante. Então, o que a gente calcula aqui no flyback é o LP, que é a própria indutância de magnetização desse núcleo, tá? E daí a gente tem a representação gráfica, né? Que é aquilo que eu acabei mostrando ali na simulação, na parte anterior da aula, que a gente tem um transformador, que é o que está aqui representado, na real, ele pode ser representado como está aqui embaixo, tá? Que ele tem o quê? O acoplamento, de fato, que é o número de espiras aqui, né? O acoplamento que faz a transformação no número de espiras, mas ele ainda tem alguns outros elementos, né? Que era aquilo que nós estávamos conversando antes. A resistência do fio secundário, a dispersão do secundário, a dispersão do primário, a resistência do fio primário e a indutância de magnetização, tá? Esse XM aqui, né, é representado nesse modelo mais completo do transformador. Só que aquilo que eu falei para vocês, a gente nesse primeiro momento não está interessado nessas outras não idealidades aqui do nosso transformador, a gente quer saber só a indutância de magnetização. É ela que vai fazer o processamento de energia para nós. Todo o resto, ele está queimando energia do nosso flyback. Por exemplo, isso aqui, ó, representa o fluxo não acoplado e a resistência do fio. Isso aqui está gastando energia para nós que não é a nossa análise agora. A gente quer saber mais ideal, a gente quer saber idealmente como é que ele vai funcionar. Então, eu posso aproximar esse modelo do transformador aqui por aquele modelo que eu tinha falado para vocês antes. Tá? Que tu tem o acoplamento, que é o número de espiras, né? Que é uma coisa que a gente usa nas nossas equações, e a indutância magnetizante, que essa indutância magnetizante aqui é a própria indutância primária. E é essa indutância aqui, é o valor dessa indutância aqui que a gente vai calcular. Tá? O valor dessa impedância aqui que a gente vai calcular. Quantos henries tem que ser esse indutor aqui em função da potência, em função das tensões, em função da frequência de operação, e tudo isso vai resultar no valor dessa indutância. Então lembra que o que a gente calcula pro flyback é o valor da indutância que vai acumular energia na primeira etapa e vai fornecer energia na segunda etapa. Essa indutância no flyback é o próprio valor da indutância primária. Bom, então isso que a gente vai calcular aqui. Beleza. Então a gente quer esse cara que vai transformar a energia, a gente vai calcular a indutância magnetizante desse cara, beleza. E o que a gente tem que lembrar que esse cara está funcionando? Que a energia que esse cara está processando é a energia que ele drena aqui da entrada. Tá? É isso que ele processa. Ele acumula a energia que ele drena aqui da entrada e depois joga para a saída. Então a energia que esse núcleo, que esse transformador aqui, que esse indutor, que essa indutância acoplada, tudo isso sinônimo, tá? Que essa indutância acoplada aqui acumula, a energia que ela acumula está relacionado à energia que ela drena aqui da tensão de entrada. Basicamente, está relacionado com a corrente que ele vai drenar daqui. Então, a energia que esse indutor acumula está relacionado com a corrente que ele drena da entrada do nosso circuito, né? Se a gente voltar aqui, as correntes, né, nas formas de onda, as correntes do nosso acoplamento magnético estão aqui em cima, né, que é a corrente na indutância primária e a corrente na indutância secundária. Então, a corrente que circula no primário e a corrente que circula no secundário. Então, se a gente pegar essas formas de onda aqui, o que a gente tem aqui em vermelho aqui, ó, é a corrente que ele está puxando da entrada. Ou seja, a energia que ele está puxando dessa entrada aqui. É aí que a gente tem a relação entre o valor da indutância e a energia que ele puxa da entrada. Por quê? Porque o valor da indutância define essa forma de onda.
E essa forma de onda é a corrente que tu está puxando da entrada. Isso aí é energia. E como que a gente relaciona esses dados? Como que a gente pode assumir esses caras aí? Então, eu vou desenhar aqui que essa aqui é a corrente de entrada do nosso sistema. Então, eu posso dizer que a corrente que ele puxa da minha tensão de entrada, a energia que ele puxa da minha fonte de entrada, ela é definida pela corrente que circula no enrolamento primário do meu transformador. Pela corrente que circula no enrolamento primário do meu acoplamento. E a corrente que circula no enrolamento primário do meu flyback é a própria corrente de entrada, essa forma de onda vermelha. Então, eu posso dizer o seguinte, que a corrente de entrada do meu conversor, corrente de entrada do meu conversor, é a própria corrente no enrolamento primário do meu conversor. Tá? É a própria corrente. Só que eu vou dizer o seguinte, que tá, é igual, em função do tempo é igual. Só que eu vou pegar o valor médio dessa corrente de entrada. Por que eu vou fazer isso? Porque essa corrente de entrada, ela está relacionando a energia, a potência de entrada. Eu posso escrever o seguinte, ó, que isso aqui é a fonte de entrada, né, a VI. Eu posso dizer o seguinte, que a potência de entrada do meu sistema é a própria tensão de entrada que multiplica a corrente de entrada. Tá? Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque eu sei o quê? Que se eu considerar meu conversor ideal, eu posso dizer que a potência de entrada é a própria potência de saída. E potência de saída é a nossa carga, é para aquilo que tu está projetando o teu conversor. Então, a tua potência de saída é um dado de entrada desse projeto. Tu vai projetar um flyback para uma determinada potência. Então, isso aqui tu sabe. Isso aqui é definido para ti. Isso aqui tu que define. Potência de saída é tu que define qual a carga que tu quer alimentar. Eu assumindo que o meu conversor tem um rendimento unitário, eu posso dizer que a potência de entrada é a mesma potência de saída. Ah, não quero considerar? Então considera o rendimento aqui, mas por enquanto vamos analisar assim. Ah, vamos assumir que o meu conversor tem rendimento 100%. Então a energia que eu estou fornecendo aqui para minha carga, a potência que eu estou da minha carga, eu estou drenando todo da minha entrada aqui. Então, eu posso dizer isso aqui. E esse PO eu sei. Ah, então se o PO é igual ao PI aqui para nós, eu posso reescrever o PI e dizer que é VI que multiplica a corrente de entrada. Porque é verdade, porque a potência aqui na entrada do nosso circuito é tensão vezes corrente. Sempre, potência sempre tensão vezes corrente. Então, escrever aqui vai ser igual ao nosso PO. Tá? Só substituir o PI. Vai ser igual ao PO. Beleza, VI eu sei também. VI também é uma coisa que eu sei, tu vai dizer assim, eu quero um flyback que converta 300 volts em 200. Então a tensão de entrada aqui é a tua tensão de barramento, isso aqui tu sabe o que é. É da onde tu vai tirar energia, tu sabe da onde tu vai tirar energia. Tu vai tirar energia de uma bateria, tu vai tirar energia da rede, enfim, a tua aplicação define esse VI. Então esse VI, de novo, é um dado de projeto, é um dado de entrada. Então a gente tem um dado de entrada que é o VI e um dado de saída que é o PO. Beleza, tu sabe isso. E a corrente de entrada, ela tem uma relação com a indutância, porque essa corrente de entrada é a própria corrente da indutância. Então, a corrente de entrada, ela depende da indutância de alguma forma. Então, se eu substituir aqui o que é a corrente da entrada, eu vou poder isolar a indutância. Tá? Então, essa é a linha de raciocínio que a gente vai fazer aqui para o projeto do flyback. Uma coisa que eu esqueci de dizer antes é que essas metodologias de projeto, tanto a que eu vou apresentar para vocês, quanto a que tem nas referências que eu mostrei para vocês, são diferentes abordagens, tá? Tu pode fazer, por exemplo, aqui eu estou fazendo pela potência de entrada, mas tu pode fazer por outra abordagem, tá? Tu pode deduzir ou achar outras equações assumindo outras coisas, tá? Então, existem diferentes metodologias, diferentes formas. A gente vai fazer aqui assumindo que a gente já sabe as formas de onda, assumindo que a potência de saída é igual à potência de entrada, daí a gente consegue achar a equação para a indutância. Mas existem, por exemplo, outros métodos que eles assumem que o teu conversor está operando em CCM, por exemplo. E daí ele escolhe uma indutância menor, para garantir que vai ficar em TCM. Tá? Mas isso aí é outras abordagens. A gente vai fazer aqui pela potência. Então, voltando. Eu sei a potência de saída. Pela potência de saída, eu sei a potência de entrada. Substituindo a potência de entrada, ela é VI e corrente de entrada. VI tu sabe, PO tu sabe. Corrente de entrada, como a gente estava falando aqui antes, a corrente de entrada ela está estritamente ligada com a indutância do nosso
do nosso acoplamento. Ou seja, a corrente de entrada é exatamente igual à corrente do acoplamento, que nós tínhamos escrito lá antes. Beleza. Então, eu sei que a corrente de entrada depende da indutância. Mas qual que é essa dependência? Para fazer essa igualdade que eu coloquei ali agora, isso aqui é verdade, tá? Só que a gente vai assumir aqui não a função do tempo da corrente de entrada. A gente vai assumir, para essa conta aqui, o valor médio dessa corrente de entrada, AVG. E eu vou escrever aqui AVG também. Valor médio da corrente de entrada. Então, isso que, se eu substituísse direto a corrente do indutor aqui, ó, tu teria o que a gente chama de potência instantânea, porque depende do intervalo de tempo, depende do tempo. Só que eu vou calcular aqui a potência média, que é a potência ativa de entrada. Para calcular a potência ativa de entrada, eu uso a corrente média. E a tensão média, claro, só que a nossa tensão de entrada já é CC. Então, é uma forma de onda retinha, o próprio valor médio é o valor CC. Então, beleza. Então, eu vou assumir a corrente média de entrada, que é a própria corrente média da corrente no indutor, porque a corrente de entrada é a própria corrente do indutor. Se a corrente de entrada é a própria corrente do indutor, eu vou pegar a corrente média de entrada. Então, eu vou pegar o valor médio da corrente do indutor. Tá? Então, eu vou pegar o valor médio da corrente do indutor. Vou continuar com verde aqui. E daí eu vou pegar esse valor médio da corrente do indutor, vou substituir nessa equação, eu sei o VI, eu sei o VO, isolo L e Brasil. A gente tem a equação da indutância. Então, agora o que eu vou fazer aqui, ó, é escrever o que é esse valor médio aqui, ó. Então, a corrente de entrada, deixa eu fazer um chabauzinho aqui, ó. Eu sei que a corrente de entrada, então, corrente de entrada AVG, ela é igual ao valor médio da corrente no indutor, na indutância primária, tá? Que é a corrente de entrada aqui, ó, tá? Que circula na indutância. Como é que eu calculo o valor médio, o AVG que eu escrevi aqui? Isso aqui é average, tá? O valor médio, como é que eu calculo? Daí vem lá de cálculo, né? O valor médio é 1 sobre o período, integral de 0 ao período, do que eu quiser. Nesse caso aqui, corrente na indutância primária em função do tempo dt. Então, assim, ó, essa equação aqui está calculando o valor médio da corrente no indutor LP. Ou seja, ele está calculando o valor médio dessa corrente aqui, ó. Ele está calculando o valor médio dessa corrente, que está estritamente relacionado com a energia que esse conversor está drenando, certo? É isso que ela representa, tá? Então, essa área aqui, ó, isso aqui é a nossa, essa forma de onda é a nossa corrente de entrada. E a gente quer o valor médio dessa forma de onda aqui, que é o que está dentro dentro dessa integral aqui, ó, tá? E aí vem o seguinte, ó, isso aqui é a definição de valor médio, 1 pelo período integral de 0 ao período da forma de onda. Tá, beleza. Só que, o que a gente tem que lembrar aqui, ó, que essa integral, claro, dá para te resolver essa integral, tu sabe quanto que é a equação, a gente já desenhou a equação lá na primeira parte da aula, do ILP em função do tempo. Dá para te integrar a rampa. Vem aqui, integra a rampa, show de bola, achou a corrente de entrada. Só que o que é a integral de uma forma de onda? Eu integrar uma forma de onda significa que eu estou fazendo a área embaixo dessa curva, tá? Lembram disso de cálculo? É a área embaixo da curva. Eu fazer a integral numa forma de onda é eu calcular essa área que eu marquei aqui já, ó. É calcular essa área. Só que no nosso caso específico, a nossa forma de onda é triangular. Ela é um dente aqui, ó, triangular, e é isso. Se ela é triangular e essa integral é a área, então basta eu calcular a área de um triângulo. Para eu resolver essa integral, basta eu calcular a área desse triângulo. E a área desse triângulo, ou a área de qualquer triângulo, como é que a gente calcula? É base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. E quem que é a nossa base aqui, ó? Dá uma olhadinha. A base do nosso triângulo é daqui até aqui. Essa é a base do nosso triângulo. Então, a base do triângulo vale dt. Vai de 0 a dt. Então, a base do nosso triângulo, ela vale d vezes t. E a altura do triângulo? Um Hzinho de altura aqui, ó. A altura do triângulo está aqui, ó. Aqui em cima.
E essa altura do triângulo aqui, ó, é o valor de pico dessa corrente, ó. É o valor de pico da ILP. Então, aqui, ó, ILP de pico. Tá? Que é o valor de pico da nossa forma de onda do primário. Então, a altura, eu vou colocar aqui, ó, ILP de pico. E daí a gente já sabe calcular o ILP de pico, que é a tensão de entrada, pelo valor da indutância, que multiplica D, que multiplica T. Isso aqui é o valor de pico da corrente primária. Então, a base é dt, a altura é o ILP de pico, e 2 é o próprio 2. Tá? 2 é o 2. Então, tu olha aqui, ó, essa integral aqui é a área da corrente no primário. E olha que essa área depende da indutância, olha aqui, ó, depende da indutância. Claro que depende da indutância. Se a indutância primária é maior ou menor, essa curva aqui vai subir mais ou vai subir menos. Se a indutância é bem pequenininha, esse triângulo aqui, essa rampa aqui, ó, ela vai subir bem mais. Né? Lembra aqui, ó, da equação da corrente no indutor, né? Lembra da equação da corrente no indutor, que é a tensão pela indutância, que é a tensão dividido pela indutância vezes o tempo. Essa aí é a equação da corrente no indutor. Se eu pego um indutor muito pequenininho para a mesma tensão de entrada, eu vou ter que essa rampa aqui vai subir muito mais. Tá? Então, se eu mudo o valor da indutância, ou tu vai drenar mais corrente, ou tu vai drenar menos corrente. Então, aí que está a relação entre o valor da indutância e quanta energia tu drena da entrada. E, por consequência, quanta energia tu vai ter para fornecer para a saída depois. Então, aqui já está a relação, ó, da indutância com a energia, ou seja, da indutância com a potência que tu drena. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esses valores aqui no lugar da integral. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente estava escrevendo de verde, vamos voltar para o verde, ó. A corrente de entrada AVG, ela é igual a 1 dividido pelo período, que multiplica a integral. Só que o que é a integral? É a área do triângulo. Ah, mas o que é a área do triângulo? É a base. Base é D vezes T. Que multiplica a altura. Tá aqui. É a tensão de entrada pela indutância, que multiplica D vezes T. Essa é a altura. Dividido por 2. Então, dividido por 2. Aí eu tenho a equação da corrente média de entrada. Tá? Então, eu posso ajeitar isso aí e reescrever e dizer o seguinte, que a corrente média de entrada drenada pelo flyback é, esse T aqui vai dar um chablau com aquele T lá em cima, vai virar tensão de entrada dividido pela indutância, que multiplica D ao quadrado, T por 2. Isso aqui é a corrente média que o meu conversor flyback drena da entrada. Beleza, mas para que eu calculei isso aqui? Para jogar aqui. Então, o que a gente tem é o seguinte, ó. Se eu jogar ali, ó, a gente vai ter que vai ser o quê? Tensão de entrada que multiplica a corrente média de entrada. Né? Então, tá aqui, ó. Tensão de entrada que multiplica a corrente média de entrada. Então, no lugar da corrente, eu vou colocar o que ela é. Que é a tensão de entrada dividido pela indutância, que multiplica D ao quadrado, que multiplica T, dividido por 2. Tudo isso aí é igual à potência de saída. Ó. Tudo isso aí vai ser igual à potência de saída. E daí o que a gente tem nessa equação aqui? Ó? Tensão de entrada, que é um parâmetro de entrada do circuito, parâmetro definido para ti. VI de novo, tensão de entrada, mesma ladainha. DUT, a gente vai definir. Período é tu que define, que vem da frequência, né? 1 sobre a frequência de comutação. Ah, tu vai usar um micro que usa 50 kHz de PWM, então tu vai usar 50K. Vai ser 100K? Então vai ser 100K. 2, e a potência de saída, que é um dado do teu projeto também. Tu vai projetar para que carga? Então, tu sabe tudo, eu posso isolar a indutância primária. Então, eu posso vir aqui e escrever, ó, LP vai ser igual, né? Só troca eles de lado aqui. VI vezes VI vai virar VI ao quadrado, dividido pela potência de saída, que multiplica D ao quadrado, T por 2. Então, isso aqui é a equação da indutância do primário do nosso flyback. Essa indutância aqui, ela é a indutância que garante a potência de saída que a gente quer
para a tensão de entrada que nos é dada, operando em tal razão cíclica na frequência que a gente definir. De novo, essa questão da razão cíclica aqui, depois eu vou dizer para vocês, é a gente que define aqui no caso do flyback, tá? Em outros conversores ela é consequência, ou outras metodologias de projeto, ela pode ser consequência de alguma coisa. Mas depois eu vou dar uma diretriz de projeto, uma regrinha de projeto para nós definir esse ID. Frequência é tu que define, né? Novamente, frequência do conversor vai operar é tu que define, na casa dos kHz, né? Não menos que 20K, porque 20 kHz é onde tu escuta, então a gente sempre trabalha mais que isso. Enfim, tá? Essas limitações. Então, tu tem a equação para a indutância primária do teu flyback em função dos parâmetros de entrada. Show. Calculamos o LP, valor da indutância primária. Agora falta definir o valor da indutância secundária, o LS. Da onde que eu tiro o LS? O LS a gente tira, uma das formas de tirar, é como a gente tinha calculado antes, que eu falei para vocês, que a indutância secundária pela indutância primária, ela é igual à nossa relação de transformação ao quadrado, ou seja, N2 ao quadrado dividido por N1 ao quadrado. Tá? Então, eu posso tirar a indutância secundária pela relação de transformação. A indutância secundária é a relação de transformação ao quadrado que multiplica a indutância primária. Tá? Então, a gente vai ter que definir agora qual que é essa relação de transformação para nós. Tá? Daí, tu aprendeu as equações para o projeto do flyback. Tá? Então, agora a gente tem que pensar assim, para achar a indutância secundária, eu preciso dessa relação de transformação. Então, agora a próxima coisa é nós definir essa relação de transformação. Tá? Equação para o LP vem do cálculo pela energia de entrada que tu quer, que tu precisa, que a gente definiu pela potência de saída que a gente queria, e Chablau, só matemática aqui. Bom, então a gente precisa definir ainda relação de transformação, tá? Qual que é a relação de transformação que eu vou trabalhar? Mas daí, qual que é a influência dessa relação de transformação? O que que ela muda para nós? Basicamente, o que ela muda é na corrente do secundário. É como que essa energia que tu acumulou, ela vai ser transferida para o secundário. Né? Então, se tu mudar a relação de transformação, o que que a gente tem? Que ou esse pico de corrente aqui vai ser maior ou menor na saída. E se o pico de corrente é maior ou menor, tu vai levar mais tempo ou menos tempo para descarregar essa energia acumulada no teu acoplamento, certo? Então, basicamente, o que a gente tem, se tu for alterando a relação de transformação, aqui eu fiz uma alteração da relação de transformação, tá? Eu alterei, aquela corrente do primário, agora ela tem um pico maior, se ela tem um pico maior, ela demora mais tempo para cair, tá? Então, o que que a gente tem basicamente, ó, fiz outra alteração, é que a relação de transformação, ela está estritamente ligada com esse tempo que eu tinha mencionado para vocês antes. Esse tempo aqui, que é o tempo de descontinuidade. Deixa eu trocar aqui. Esse tempo aqui, ó, ele está estritamente ligado com o tempo que tu tem aqui de descontinuidade. Conforme eu mudo a razão cíclica, eu vou ter diferentes tempos. Então, aqui nesses dois primeiros casos, a gente ainda tem a operação que a gente chama operação em DCM, que é um modo de condução descontínua, que as duas correntes elas permanecem em zero por um certo intervalo de tempo. Maior ou menor, mas permanece, as duas estão em DCM. Já essa aqui, ó, ela entrou no modo crítico que a gente fala. Crítico. Modo crítico de condução, tá? Às vezes chamado de critic mode, sei lá, é crítico, tá? Um modo crítico. O que significa um modo crítico? Que no exato instante em que a corrente no secundário terminou de desmagnetizar o núcleo, tu já mandou fechar a chave de novo. Tu já fechou aqui de novo que já começa a subir, opa, vermelhinho no caso, né? Já começa a subir a corrente no primário de novo. Então ele não dá folga. Esse tempo que de descontinuidade, ele é nulo. A corrente bateu, a secundário bateu no zero, nesse instante a chave já está fechando. E já fechou junto na hora que bateu em zero. Então esse é o ponto crítico de comutação, tá? Ele ainda é meio que descontínuo, mas está no limite ali, tá? Qualquer tempinho maior que ele demore para descarregar, ele vai entrar no modo CCM, que é esse último aqui, ó, que é o modo CCM. Tu começa o próximo estágio, tu fecha a chave de novo,
mas o indutor secundário, o enrolamento secundário, não tirou toda a energia que está no núcleo ainda. Então, sempre em CCM, o teu núcleo, ele sempre vai ter uma energia acumulada dentro dele. E daí ele vai puxar mais, e essa energia que ele puxou a mais, ele já fornece para a saída. Mas ele vai ficar sempre com energia dentro. Ele nunca desmagnetiza completamente. Então, essa é a operação em CCM. Então, graficamente, o que a gente tem aqui, ó, a redução desse tempo de descontinuidade é basicamente a implicação direta da relação de transformação. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que se a gente olhar pelos cálculos que a gente fez antes, basicamente o que acontece é o tempo Tx, olha aqui, ó. Conforme eu vou mudando a relação de transformação, eu vou aumentando o tempo Tx. Ele vai ficando maior, até o modo crítico, em que Tx é todo o período, e depois já não é mais válida a nossa análise, porque ele entrou em modo crítico, tá? Então, o que eu quero dizer aqui primeiro? Toda essa ladainha aqui é para elucidar a implicação direta da relação de transformação. E a gente já equacionou essa implicação direta, que é no Tx. Então, o Tx a gente já tinha calculado que ele é dt, que multiplica 1 mais VO ou VI em cima, é VI, sobre VO, que multiplica a relação de transformação, N2 por N1. Então tá aqui, ó, matematicamente a gente já tinha visto essa implicação direta da relação de transformação. Se eu escolher uma relação de transformação muito grande, eu vou ter um Tx muito grande. Então pode ser que tu acabe entrando em modo crítico ou até em CCM. E tu não quer isso, porque a gente aqui está analisando em DCM, a gente quer DCM, a gente quer que ele opere aqui, ó, no primeiro quadradinho. Então, a relação de transformação, ela está estritamente ligada com esse Tx. Então, eu mostrei essas formas de onda aqui justamente para mostrar isso, porque eu quero ficar aqui. Mas se eu escolho outra relação de transformação, pode ser que esse Tx aqui vá aumentando, ou se eu escolher uma muito grande, pode ser até que ele entre em CCM. Então, a implicação direta da relação de transformação é aqui na nossa descontinuidade, onde a gente quer garantir operação em DCM. Tá? Essa é a implicação, é isso que significa eu escolher o meu Tx. Então, eu quero garantir descontinuidade. Acabei escrevendo bem por cima aqui ainda. E daí, como que eu faço para garantir a descontinuidade? Como que eu faço para garantir que ele vai ficar aqui em DCM? Que ele nunca vai cair em CCM? Como é que eu faço isso? Bom, daí a gente olha para o nosso Tx, a gente quer sempre que aconteça o quê? Sempre que aconteça a terceira etapa. A gente quer sempre que tenha uma terceira etapa. Para que tenha a terceira etapa, o meu Tx tem que terminar antes de terminar o período. Porque se eu forçar ele lá no período, eu entro em modo crítico. Se eu forçar um Tx maior que o período, eu vou entrar em CCM. Né? Lembrando que os limites de tempo aqui é dt, Tx e t, né? Que é o período completo. Então, para garantir a descontinuidade, que eu coloquei aqui, ó, para garantir a descontinuidade, eu preciso, ou seja, operar em modo de condução descontínuo, eu preciso que esse Tx seja menor que o meu período de comutação. Porque se esse Tx for maior que o meu período de comutação, eu entro em CCM. Lembra que o Tx é aquele tempo necessário para o meu indutor descarregar completamente. Eu preciso que ele descarregue completamente antes de começar o próximo período. É isso que essa desigualdade aqui está te dizendo. Eu quero que o meu indutor, o meu acoplamento, ele desmagnetize completamente antes de começar o próximo período. Então eu tenho que obedecer essa desigualdade aí. Esse que é o ponto. Eu quero desobedecer essa desigualdade. Mas por que eu estou falando isso aqui na relação de transformação? Porque ela implica diretamente nesse tempo Tx. Tá aqui, ó, ela implica diretamente no Tx. E eu tenho uma limitação para o Tx. Então, a partir dessa limitação, eu vou definir o nosso ponto para a relação de transformação. Então, resumindo, eu quero garantir descontinuidade, eu quero garantir que exista uma terceira etapa. Para que exista essa terceira etapa, eu preciso que o Tx fique menor que o meu período completo. Né? Lembra, aqui está o teu Tx, aqui está o teu período completo.
Então, para garantir a descontinuidade, eu preciso que o meu Tx seja menor que o período de comutação. Ou seja, eu quero que toda aquela equação do Tx, que é dt, que multiplica 1 mais, sempre esqueço qual que vai em cima, VI sobre VO, que multiplica N2 sobre N1, isso aqui tem que ser menor que o meu período de comutação. Se eu garanto que essa desigualdade aqui, se eu garanto que isso aqui é verdade, eu garanto que o meu conversor vai operar em DCM. Se ele opera em DCM, toda a nossa análise é válida, ele está operando dentro do que a gente quer. E por que que ele quer operar em DCM? Bom, quando a gente falar um pouquinho das não idealidades do circuito, eu vou falar isso para vocês. Então, eu quero que isso aqui seja verdade. Bom, agora eu isolo. Eu quero saber aqui, ó, eu quero saber a relação transformação. Então, agora eu isolo ela. Tá? Se eu trabalhar isso aí matematicamente, eu vou ficar o quê? 1 mais VI por VO, que multiplica o que eu quero saber, é igual ao T dividido, igual não, né? Menor. Dividido por DT. Ou ainda eu posso escrever aqui VI por VO, que multiplica a relação de transformação, tem que ser menor que 1 por D menos 1. Ainda posso jogar esse cara para o outro lado, posso juntar aqui, né? Posso fazer o mínimo é D, então vai ficar 1 menos D. Então isso aqui vai virar D1 menos D. Desse lado aqui fica N2 por N1, e daí eu jogo o VO por VI para o outro lado. Então o que que a gente tem aqui, ó? O que que a gente tem aqui nessa desigualdade? Eu estou definindo que a minha relação de transformação tem que ser menor que esse valor aqui. Eu tenho que obedecer essa desigualdade. Para quê? Para garantir que o Tx seja menor que o tempo de comutação. Ou seja, que o meu indutor, que o meu acoplamento, jogue toda a energia para a saída antes de eu mandar fechar a chave de novo. Então, daqui vem a definição da relação de transformação. A partir dessa desigualdade, eu defino uma relação de transformação, que eu vou chamar ela aqui de N máximo. Tá? Eu sei que minha relação de transformação máxima, ela é esse valor aqui. 1 menos D sobre D, que multiplica VO por VI. Tá? Essa aqui é a minha relação de transformação máxima que eu posso usar no meu conversor. Se eu pegar uma relação de transformação maior que essa, ele vai entrar em CCM. Então, eu tenho que vir aqui, tenho que escolher um N2 sobre N1 menor que essa relação máxima. Deixa eu marcar esse cara aqui. Professor, Vale? então, só para ver se eu entendi, tipo, pode tranquilamente ter diferentes valores de uma grande diferença entre um, por exemplo, entrar 2.000 volts e sair 2 volts na saída, mas se tentar botar tipo, uma tensão igual na entrada e na saída, provavelmente não vai dar. Não, o flyback ele pode ter qualquer relação de transformação, tá? Porque esse valor aqui, ele não fica em 1, por exemplo, ele pode ser qualquer valor, depende do VO, do VI e da razão cíclica que a gente vai escolher, tá? E agora eu vou comentar sobre a razão cíclica. Então, ele pode ter uma relação de transformação 1, por exemplo. Tu pode definir N2 igual a N1. Pode, tranquilo. O teu flyback pode ser de 100 volts para 100 volts também. Isso aí não interfere. Ele pode ser o flyback, a tensão de saída pode ser tanto maior que a entrada ou menor que a entrada. Tanto faz. Ele pode operar das duas Tá. formas. Mas e se, por exemplo, eu preciso de uma relação específica que não pode ser, que não atende esse quesito aí, o que eu posso mudar para ter essa relação? Ou não adianta daí? Aqui tu pode jogar com a razão cíclica. Digamos assim, tu já tem um transformador, tá? Digamos que tu já tenha, tu não pode mudar a relação de transformação dele. Sei lá, tu tirou de um micro-ondas, de alguma coisa. Tu já tem a relação de transformação. Tu não pode mudar mais o transformador. Então, o que que tu pode jogar? E daí tu quer sintetizar, por exemplo, a partir de 100 volts, 10 volts. Sei lá, tu quer isso aqui, e isso aqui tu já está definido. Tu joga com a razão cíclica. Tu pode mexer com a razão cíclica para dar a tensão que tu quer na saída, porque tu não pode mudar a relação de transformação. Tá entendendo?
Tá. Porque, Tá. porque no final vai dizer assim, ó, eu tenho uma tensão de 12 volts na entrada, uma bateria, e eu quero gerar 200 volts na saída, tá? Então tu tem o VO e tem o VI. E tu já tem o transformador. Então esse N aqui tu não pode mudar. Digamos que o teu transformador seja, sei lá, 2:1. Tá? Então tu já tem, é 2. Tu já tem esse valor e tu já tem as tensões. Então tu isola a razão cíclica aqui e pronto, tu tem a razão cíclica para o teu conversor funcionar. Entendi. Tá. Tá? Obrigado. Lembrando que esse D é o tempo que a chave vai ficar fechada dentro do período de comutação, né? É a percentagem aqui. Uhum. Então, E uma última. aham, Não sei se acontece, mas se tu calcular e esse D dá um valor maior que o meu período, então não sei se pode acontecer isso, fazer um D maior que mas 1. tipo, no caso, fazendo esse cálculo que o senhor deu aí para fazer, Aham. ahn, e dá um valor improvável, né, que não pode, impossível, Uhum. aí a fonte é impossível, ou tem que fazer outra coisa, tem que trocar o É, transformador, ou daí, ainda tem alguma coisa? daí aquele teu transformador não serve. Daí, para aquele transformador, tu não consegue gerar aquelas tensões que a gente falou. Daí, ou tu muda a tensão de entrada, ou tu muda o flyback, o acoplamento, ou tu troca o número de espiras desse acoplamento, tá? Então, ele tem que obedecer essa equação. Se tu engessar esses dois pontos aqui e tu não conseguir um D factível, então aquilo ali não serve, não dá para fazer o flyback do jeito que tu quer com aquele transformador. Mas se tu mudar a tensão Tá. de entrada, quem sabe tu consiga. Ou se tu mudar o número de espiras, tá? E tu abriu lá e ajeita o número de espiras para dar aquilo que tu quer. Aí pode ser. Obrigado. Então, essas equações aqui é para definir a relação de transformação do nosso acoplamento. Na primeira parte, a gente definiu o valor do LP, que é o próprio indutância de magnetização, tá? Que vem em função da energia. Daí, para garantir a descontinuidade do nosso conversor e garantir que toda a energia que tu armazenou na primeira etapa vai ser fornecida na segunda, a gente tem que calcular a relação de transformação desse flyback. A relação de transformação vem lá da nossa descontinuidade. Então, através dessa relação máxima aqui, a gente define uma relação menor. Então, por exemplo, se essa relação aqui deu 0,3, ou deu 0,5, por exemplo, deu 0,5 essa relação aqui, né? 1 menos D por D, VO por VI, deu 0,5. Então, tu vai escolher um N menor que esse N máximo. Menor quanto? 0,4, 0,45, 90% é um valor interessante já, tá? Então, aqui a gente define, tá? Define um menor que esse máximo. A gente calcula o máximo e daí vai lá e diz, não, então eu vou trabalhar com 90% do máximo. E daí arredonda ali e faz uma relação que seja factível depois, né? Porque lembra que isso aí, depois, a gente está calculando a divisão, N2 por N1. Depois a gente vai calcular exatamente o valor de espiras do 1, e daí, através da relação de transformação, a gente vai achar o valor de espiras do outro. Isso aí é lá no projeto físico do indutor, do acoplamento. Tá? Por enquanto, a gente está calculando só a relação entre eles. Beleza? Vamos adiante. Tá, esse é o projeto do flyback, do acoplamento do flyback. Então, a indutância, equação do slide anterior, e a relação de transformação. Tá? Que na simulação era o que a gente editou lá, né? Que é o valor da indutância, do LM, e a relação de transformação, que a gente precisa para simular. Tá? Depois, para implementar, claro, daí a gente vai fazer o projeto físico, daí precisa saber o número de espiras. Né? Depois a gente vê isso. Beleza, calculei a indutância, calculei o que está dentro do bloco vermelho aqui. Agora, outra coisa que eu falei que nós ia projetar é o capacitor de saída. É esse elemento aqui. É a outra coisa que a gente vai calcular. E daí, antes de nós calcular e deduzir a equação aqui, eu quero falar primeiro sobre o que ele está fazendo no teu circuito, tá? Qual que é a função desse circuito, desse capacitor. Eu falei antes no indutor que o indutor é aquele cara que vai acumular energia na primeira etapa e jogar para a saída na segunda. Então a gente conversou sobre a função do indutor, que ele é o cara responsável por processar aquela energia que tu quer fornecer para tua carga. Agora aqui o capacitor, qual que é a função desse capacitor aqui no nosso circuito? Se a gente olhar as etapas de operação,
tá? Deixa eu só apagar essa riscaiada que eu fiz aqui. Se a gente olhar aqui nas etapas de operação, de novo, né, as 3 etapas, né, a primeira etapa de 0 a DT, enquanto a chave está fechada, a segunda, tu abriu a chave, o indutor está fornecendo energia para a saída, e na terceira, já não tem mais energia no indutor. O que está acontecendo nessas etapas aqui? Se a gente olhar para o nosso capacitor, se a gente olhar esse capacitor aqui, ó, basicamente, ele tem que garantir a tensão de saída, certo? Ele tem que garantir que a tensão que tu fornece para a carga permanece VO, mesmo quando tu não tem energia sendo jogada para cá, ó. Tu não tem energia saindo do teu acoplamento. Nessa primeira etapa, tu tá acumulando energia no teu acoplamento, tu tá puxando energia da fonte, lembra, né, a primeira etapa, e enquanto isso, esse diodo tá aberto. Se esse diodo tá aberto, não tem conexão nenhuma entre a entrada e a saída durante essa etapa. Durante essa etapa aqui, quem garante a tensão de saída para a tua carga, quem garante a energia que tu precisa na tua carga, a corrente de saída aqui para a tua carga, é o capacitor. Quem está segurando as contas aqui durante de 0 a DT, enquanto a chave está fechada, quem está segurando as contas na saída é o capacitor. Esse capacitor de saída aqui, ó, CO. Esse capacitor que está garantindo que tu vai ter energia na saída, mesmo com esse diodo aberto. Então, aqui nessa etapa aqui, ele está fornecendo energia para a saída. Ó. Tá? Lembra, né? O capacitor, assim como o indutor, ele acumula energia em algum momento e fornece essa energia no outro momento. Aqui, nessa primeira etapa, ele já começou fornecendo energia. Ele já está jogando energia para a saída. Então, ele tem que segurar as pontas, ele tem que garantir que a tensão de saída vai ficar dentro de um valor aceitável aqui na saída, mesmo sem que eu carregue. Ele está aqui descarregando na saída. Ele está fornecendo energia na saída. Tá? Tá aqui, ó, eu estou girando aqui porque a corrente dele saindo e indo para a carga. Tá? Então, ele está alimentando a carga durante essa etapa. E na segunda etapa, o que acontece? Na segunda etapa, eu abri a chave, e daí toda essa energia que eu acumulei no núcleo, agora vai ir para a saída. Ah, beleza, daí o que tu tem aqui? Bom, daí na segunda etapa, aquela energia que estava no núcleo, agora ela está indo, que estava acumulando no núcleo, agora ela está indo para a saída. Ela está indo para a saída e para o capacitor. Está se dividindo aqui. Então, durante a segunda etapa, tu vai pegar essa energia que tu puxou na primeira etapa da fonte, né? Puxou daqui para cá, agora tu está fornecendo daqui para cá. Tu está carregando o capacitor de novo, né? Como ele forneceu energia na primeira, eu tenho que repor essa energia. Então, tu está repondo essa energia aqui na segunda etapa, e ao mesmo tempo tu ainda está fornecendo um pouco de energia para a saída, tá? Para garantir que a saída aqui continua recebendo a carga dela. Beleza? Então, na segunda etapa, tu pega aquela energia que estava aqui no indutor e está jogando para dentro do capacitor, ou seja, está carregando ele de novo, está dando um refil aqui no capacitor e tu está ajudando a manter a saída na segunda etapa. E quando tu pegou toda essa energia que estava aqui dentro e terminou de mandar para dentro do capacitor, daí tu vai para a terceira etapa. E daí na terceira etapa é quando no indutor tu não tem mais nada, acabou a energia que estava aqui dentro. Se acabou a energia que estava aqui dentro, né, as dois ainda estão abertos, esse aqui ainda está aberto porque tu não mandou fechar, esse aqui abriu porque acabou a energia que vinha daqui, e agora tu tem o capacitor de novo aguentando o tranco aqui para a nossa carga. Novamente o capacitor que está sustentando a tensão de saída. Tá? Então qual que é a função do capacitor aqui? É ele, na segunda etapa, acumular energia vindo do acoplamento magnético para, durante a outra etapa, na etapa de acúmulo de energia, ele aguentar o tranco sozinho na saída, bem como na terceira etapa ele aguentar o tranco sozinho. Tá? Então, tu carrega na segunda e fornece energia na terceira e na primeira. Então, a função do capacitor aqui, ó, é suportar a tua carga, é continuar mantendo a tensão de saída VO e fornecendo tua corrente de saída para a tua carga, enquanto tu está fazendo o acúmulo de energia. Tá? Essa é a função do capacitor. Beleza? Em outras palavras, a gente pode dizer assim, não, é manter a tensão de saída. Essa é a função do capacitor, manter a tensão de saída enquanto tu está carregando o núcleo. Tá? Daí tu carrega o núcleo, fornece. Basicamente, tu tá fazendo assim, ó, tu tá pegando da fonte, jogando no núcleo, tirando do núcleo, jogando pro capacitor, tirando do capacitor, jogando para a carga.
Tu tá fazendo esse processo com a energia, né? Tu tá manipulando ela dessa forma. Beleza? Então essa é a função do capacitor, é isso, é assim que ele está operando aqui no teu circuito. A gente pode ainda desenhar as formas de onda nele, tá? A gente pode pensar as formas de onda em cima desse cara, onde aqui eu botei, ó, por exemplo, a tensão em cima do capacitor, tá? Vamos pegar a corzinha aqui para nós escrever isso, que é essa tensão aqui, tá? É a tensão em cima do capacitor, que é a própria tensão de saída, concorda? É a própria tensão de saída, porque ele está em paralelo com a nossa saída. Então, a tensão no capacitor é a própria tensão de saída. Então, eu posso botar aqui, ó, por exemplo, a tensão de saída, digamos que seja aqui, ó, tensão de saída. E o que a gente vinha assumindo? Não, a nossa tensão de saída é um valor CC, retinho, bonitinho. Tá aqui, ó, CC, retinho, bonitinho. Só que o que acontece? Quem garante essa tensão de saída é o capacitor. E o que a gente tem? O que a gente acabou de ver? Que aqui ele está descarregando, tá? Vamos botar um Dzinho de descarregando. Aqui ele está carregando e aqui ele está descarregando de novo. Então, se esse capacitor ele carrega e descarrega, quer dizer que essa tensão vai flutuar, né? Ela vai subir um pouquinho e vai descer um pouquinho. Ela não vai ficar fixa em VO. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui na primeira etapa, ele está descarregando. Então, ele é VO, beleza. Mas, durante essa primeira etapa aqui, ele está descarregando. Então, a tensão no capacitor, como ele tem inércia, né, não vai descarregar instantaneamente. Ele vai segurar as pontas, né, ele vai segurar, né, não, tá, vai descarregando aí que eu vou aguentando aqui a tensão de saída até onde dá. Pá, até cair aqui, ó. Nesse instante aqui, o que aconteceu? Tu abriu a chave. Aqui é o DT, ó. Tu abriu a chave. Então, ele foi para a segunda etapa. E daí aqui, o indutor começou a ajudar ele, ó. Não, toma um pouco de energia aí, ó. Toma a energia que eu acumulei para dentro de ti, ó. Daí ele começa a carregar de novo. Ou, se ele está carregando, então a tensão no capacitor, se ele está carregando, ele está enchendo. Então ele está armazenando energia de novo. Daí aqui na segunda etapa, ó, aqui é a primeira, na segunda etapa, que é isso aqui, ele começa a carregar de novo. Opa, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Até acabar toda a energia que estava aqui dentro, até acabar toda a energia que estava aqui e foi para cá. Quando aconteceu isso aqui, putz, ele que aguenta o tranco de novo. Então, ele começa a descarregar novamente. Então, novamente, ele começa a descarregar. Tá? Então, isso aqui que acontece na tensão do teu capacitor. Ele dá uma descarregadinha na primeira etapa, carrega de novo na segunda e descarrega mais um pouquinho na terceira. Em DCM, tá? Isso aqui é uma operação em DCM. Então, o que a gente tem aqui na real, ó, ele vai ficar em VO, beleza? E na próxima etapa, o que acontece? Ah, vai acontecer esse ciclo aqui de novo. E ele vai continuar. Então, a tensão de saída, o capacitor, ele mantém a tensão de saída, excelente, só que com uma ondulação em cima, tá? Essa corrente de saída aqui, ó, beleza, ele vai descarregar até um valor e vai carregar até um outro valor, certo? Então, ele vai ficar em VO, vai, só que com uma coisa que a gente chama de ondulação. Ele vai ficar em VO, vai, na média vai ficar em VO, só que ele vai variar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Isso aqui a gente chama de ondulação, a gente chama de ripple de tensão, é a variação de tensão em cima do capacitor. E o que acontece? Quanto maior o teu capacitor, né, se tu vier assim botar um capacitor maior, que eu digo de capacitância, se é um capacitor muito grande, 200 microfarads, 300 microfarads, então quer dizer o quê? Que ele tem uma inércia muito grande. Quanto maior o capacitor, mais ele consegue segurar, mais tempo ele demora para descarregar. Então, se eu pego um capacitor muito grande, daqui a pouco eu não ficaria com essa tensão caindo tanto aqui, ó. Eu não teria uma ondulação tão grande. Ele poderia ficar mais ou menos assim, ó, menos aqui, daí ele não precisa subir tanto, daí ele fica assim. Então, essa ondulação aqui, essa ondulação é o que tu define. Isso aqui é um dado de projeto. Isso aqui, ó, a diferença entre esses dois pontos, a gente chama de delta VO, que é a ondulação da tensão de saída. E isso aqui é um dado de projeto. Tu que diz assim, ó, quer dizer, se a tua carga não define, né, se a carga é muito sensível, tu quer que essa ondulação seja muito baixa. Se essa ondulação é muito baixa, ela resulta num capacitor de saída muito grande. Daí tu diz assim, não, mas eu não estou preocupado com essa ondulação de saída, deixa que varie aí.
Eu quero que na média fique a tensão. Ah, então quer dizer que não tem importância que ele desça bastante e que ele suba bastante. Mas na média, ficando VO, tá de boa. Então isso pode usar um capacitor menor. Então tu pode usar um capacitor menor. E esse comportamento aqui, ó, a relação entre quanto que tu suporta de ondulação na saída e o valor do capacitor, que é o que a gente vai equacionar. Tá? Então, isso aqui que ele está fazendo no teu circuito, é isso aqui que ele está fazendo na tensão de saída, ele aguenta o tranco enquanto tu está armazenando e ele carrega quando tu abre a chave. Tá? Então, tu tem basicamente essa ideia de necessidade do capacitor, essa é a função do teu capacitor. E como que está a corrente no capacitor durante tudo isso? Né? Se a gente pegar aqui, ó, de 0 até o final da primeira etapa, de 0 a dt, e aqui está o nosso Tx, e aqui está o final do período. O que está acontecendo com a corrente do capacitor? Se a gente pensar aqui, ó, na primeira etapa, a gente já tinha desenhado, né? A corrente no capacitor é a corrente de saída. É uma corrente saindo do capacitor. Essa corrente saindo está descarregando o teu capacitor, que a gente vê na forma de tensão aqui, ó, tá descarregando. Tá descarregando porque tá saindo corrente. Tu tá drenando energia desse capacitor. E tu tá drenando que corrente? Tu tá drenando a própria corrente de saída. Então a corrente no capacitor durante a primeira etapa é essa corrente de saída saindo do capacitor. Se tá saindo do capacitor é uma corrente negativa, porque ela sai do capacitor. E que corrente que é? É a corrente que a tua carga drena. É a corrente de saída do teu conversor. Então, durante a primeira etapa de funcionamento, a corrente no capacitor é uma corrente negativa, que representa o quê? Corrente saindo, tu está descarregando o capacitor, por isso que a corrente é negativa. Com que corrente tu está descarregando o capacitor? Com a corrente de saída. Então, durante a primeira etapa, a corrente no capacitor é isso aqui, ó, corrente negativa e ó. Beleza. E na segunda etapa? Bom, na segunda etapa, é essa corrente que desce aqui, ó. Essa aqui é a corrente do capacitor. Agora tu tem uma corrente positiva, ó. Ele mudou a corrente. Tu começou a carregar, a corrente está entrando no teu capacitor. Certo? A corrente está entrando, então ela virou positiva já. E que corrente que entra ali? Que corrente que desce esse ramo aqui, ó? A corrente que desce o ramo é a corrente que entrou no nó, menos quanto seguiu reto. Quanto seguiu reto é a corrente de saída. E aqui entrou no nó é quanto? Bom, a corrente que vem para cá, ó, a corrente que faz esse percurso na segunda etapa, é a própria corrente do enrolamento secundário. Né? A corrente que sai do secundário. Então, o secundário vai descer uma parte para cá e uma parte vai seguir reto. A parte que segue reto é a corrente de saída. E a parte que desce no capacitor é a corrente do indutor. Então, o que a gente tem é o seguinte, ó, instantaneamente essa corrente aqui vai virar positiva, e essa corrente que o capacitor vai conduzir é a corrente do enrolamento secundário. E o que a gente sabe? Que a corrente do enrolamento secundário é isso aqui, né? Ela é um triângulo assim. Então, essa corrente que vai vir para o capacitor é um triângulo também. Até chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, o que aconteceu? O indutor jogou toda a corrente que ele tinha já para o capacitor e para o resistor, e tu chegou na terceira etapa. Que na terceira etapa, novamente, tu volta para o ponto que tu tá extraindo, tu tá tirando IO do teu capacitor, tu tá descarregando ele com IO novamente. Então, ele cai aqui, ó. Novamente, tu tá tirando IO dele na terceira etapa. Então, isso aqui é um reflexo da corrente uma representação da corrente no capacitor. Na primeira etapa, tu tá só extraindo corrente, ele tá aguentando a carga sozinho na primeira etapa. Na segunda etapa, a corrente vira positiva, então olha aqui, ó, esse dente para cima, ó, esse degrau para cima aqui é a corrente positiva no teu capacitor, ou seja, tu tá carregando o capacitor, que é esse intervalo aqui, ó, se a corrente é positiva, tu tem a tensão subindo no teu capacitor, e depois, no final lá, ele vira negativo de novo. Então aqui, negativo, aqui negativo. Aqui tu tá descarregando, aqui tu tá descarregando, aqui tu tá carregando o capacitor. Tá? Então, aqui é a forma de onda de tensão e corrente no teu capacitor. O que tem que lembrar disso aqui? Que o capacitor está fazendo o quê? Como que ele está trabalhando? Aguenta sozinho a carga na primeira, carrega na segunda
e aguenta a carga sozinha na terceira. Esse funcionamento de descarrega, carrega, descarrega, faz com que aconteça uma ondulação em torno do valor médio de saída. Essa ondulação é tu que diz, o quanto que tu diz, pode ondular bastante ou pode ondular pouco. Esse pode ondular bastante ou pode ondular pouco vai refletir diretamente no valor do capacitor. Quanto menos tu quer de ripple, quanto menos tu quer que ele oscile em torno do valor médio, maior vai ser o capacitor. Mas se tu assumir, não, pode ter ondulações maiores, então menor pode ser o capacitor. Tá? Então isso aqui, ó, basicamente é o funcionamento. Tá? Formas de onda e funcionamento, qual que é a função do capacitor aí no nosso circuito. E como... Vale? Tem alguma coisa que influencia, tipo, uma capacitância máxima? Máxima não. Com relação à capacitância máxima, não. Tu pode botar um capacitor extremamente grande aqui. O que muda de tu ter um capacitor muito grande aqui é que tu vai ter ele muito carregado por muito tempo. Então pode ser que mesmo que tu tire a carga depois, vai ter energia aqui nesse capacitor. Então ele não vai descarregar quase nunca. Tá entendendo? Tá, sim. Mas pode botar um capacitor extremamente grande ali na saída. Importância. Uma consequência direta de capacitores muito grandes na saída de conversores, a gente tem uma coisa chamada de comportamento como fonte de tensão. Então, quer dizer que a minha saída vai se comportar como se fosse uma fonte de tensão, porque o capacitor, ele quase não varia a tensão. Então, é como se fosse uma fonte de tensão. E qual que é a implicância direta de tu ter um troço que se comporta como fonte de tensão? Que ele vai te fornecer a corrente que tu drenar. Não interessa. Não interessa a impedância que tu colocar aqui, ó, ele vai conseguir te fornecer essa corrente. E por que isso pode ser ruim? Porque se tu vier aqui e der um curto momentâneo, ou tu botar o teu dedinho ali, esse capacitor vai descarregar em ti. Esse capacitor vai dar um curto e vai ter uma corrente extremamente alta. Instantaneamente, óbvio, né? Vai dar um pico de corrente, mas vai dar um pico muito grande de corrente. Então, esse é um problema de tu ter capacitores muito grandes na saída. Porque ele se comporta muito como se fosse uma fonte de corrente. E isso pode ser ruim às vezes. Fonte de tensão. Interessante. E outro detalhe também, a gente está pensando sempre no nosso conversor que ele está alimentando uma carga com não é jeito, com uma carga resistiva, de caráter resistivo, tá? Mas não necessariamente a tua carga ela tem um perfil resistivo. Ela pode ter um perfil diferente. Por exemplo, se eu quero ligar uma fita LED ele tem um comportamento resistivo e de fonte de tensão. Então, ele já não é só uma resistência. Então, se isso aqui é uma fonte de tensão, dependendo, pode ser que tu queime a tua carga, pode ser que a carga não suporte uma fonte de tensão, pode ser que a tua carga exija que tu tenha uma saída em caráter de corrente, e não em caráter de tensão. E aí vem os conceitos de fundamentos da eletrônica de potência, que tu tem conversores que na entrada se comportam como fonte de tensão e na saída se comportam como fontes de corrente. E o flyback, ele tem uma saída em tensão, dependendo do capacitor que tu põe aqui. Tu pega, por exemplo, o boost ele tem um indutor na entrada. Então, ele pode se comportar como uma fonte de corrente na entrada, se esse indutor for muito grande. Isso é bom para te drenar corrente de painéis. O buck, ele pode ter uma característica de corrente na saída, porque ele tem um indutor em série com a saída. Então, esse indutor limita esses picos de corrente. Então, a gente diz que ele tem um jeito, um comportamento de fonte de corrente na saída. Tá? Então, tem todos esses detalhezinhos aí. É bastante coisa, bastante coisa. Numa pós-graduação, tu aprende isso. Tá, essa é a função do capacitor
como que ele está operando e no que influencia diretamente o valor dele. O valor dele influencia diretamente nessa ondulação em torno da tensão de saída. Tu quer que ondule menos, vai ter que usar capacitores maiores. Tu suporta ondulações maiores, então tu pode usar capacitores menores. Tá? E agora eu quero botar numa equação. Qual que é a relação matemática entre o ΔVO e o capacitor? Tá? Para fazer isso, tá aqui eu redesenhei essas formas de onda. Então é o seguinte, para definir o valor do capacitor, a gente vai olhar diretamente para essa ondulação de tensão aqui, ó. Isso aqui é o teu ΔVO. Isso aqui tu vai dizer, assim como tu diz qual que é a tensão de saída, tu vai dizer, não, com ondulação de tanto. Ah, vai ser 100 volts com uma ondulação de mais ou menos 5. Então tu tem uma ondulação de 10%. Ah, não, vai ser 10 volts com uma ondulação máxima de 500 milivolts. Então teu ΔVO é 500 milivolts. Tá? Tu vai definir quanto é que é isso aqui, porque isso aqui vai influenciar diretamente no teu capacitor. E como que a gente calcula o capacitor? O cálculo do capacitor vem lá da nossa equação da tensão no capacitor, tá? Ela deriva daqui, tá? A tensão no capacitor, a relação entre tensão e corrente no capacitor é 1 sobre a capacitância integral da corrente no capacitor, tá? Corrente no tempo do capacitor, tá? É isso aqui. Isso aí é a equação da tensão num capacitor. Ó, até, isso aqui até tem relação com o que a gente estava falando antes, ó. A gente estava na primeira etapa enfiando uma corrente negativa ou forçando uma corrente negativa no capacitor. Se tu tem uma corrente negativa e tu está integrando uma corrente negativa, ó, tá integrando a corrente negativa, a tensão vai diminuir. A tensão vai diminuir, tu está descarregando. Aqui tu tem uma corrente positiva, quer dizer que tu está integrando um valor positivo, quer dizer que ele vai subir de volta. Tá? Então a tensão no capacitor, que é esse gráfico, a gente pode correlacionar com a corrente através dessa equação. Tá? Mas eu não quero saber a tensão no capacitor, eu quero, a tensão que eu estou interessado é a ondulação. É a ondulação da tensão no capacitor. Então eu posso dizer assim, não, então eu não quero saber a tensão a qualquer instante, eu quero saber a ondulação de tensão no capacitor, que é o ΔVO, que é o próprio ΔVC, né? É o próprio ΔVO. Tá? E daí eu vou dizer o seguinte, obedece essa equação, obedece, então é 1 sobre C integral. Só que daí a minha integral, como eu não quero saber o V no tempo, eu quero saber uma variação dele, os limites de integração aqui, ó, vão ser os limites de tempo em que acontece essa variação aqui. Essa variação de tensão é o tempo que ele levou para sair daqui do valor mínimo e subir até o valor máximo. Ou ao contrário, o tempo que ele levou para ir do máximo até o mínimo. Então, se eu estou dizendo que a tensão vai variar ΔV é desse ponto para esse ponto. Quanto tempo ele levou para ir desse ponto para esse ponto são os limites da integração que eu vou usar. E aí, quais que são esses limites? A gente pode pensar assim, não, vamos assumir que é aqui na carga, tá? Por exemplo, não necessariamente. Vamos dizer, ele carregou daqui até aqui. Então, aqui tu tem, por exemplo, T1 e T2, que são os limites da integração. Tu vai integrar de T1 a T2 a corrente no capacitor, dt. O que eu fiz aqui? Ó? Eu disse, ó, a tensão no capacitor variou ΔV. Variou do tempo T1 até o tempo T2. Então, essa variação é a integral nesse intervalo de tempo da corrente no capacitor, que ela é essa rampa nesse instante. Ah, mas aqui eu tenho a rampa, eu tenho que saber esse T1, tenho que saber esse T2, ele não é bem o final da segunda etapa, é um pouco antes. Isso aqui é meio complicado de definir. Tem como a gente equacionar, e é legal equacionar isso aqui bem direitinho, só que nós não vamos fazer bem direitinho. Tá? Nós vamos fazer mais ou menos. O que a gente vai dizer? Bom, esse ΔVO não acontece só daqui de baixo até lá em cima. Ele acontece aqui também, por exemplo, ó, tá? Ele acontece aqui, ele começa a descarregar lá, né, vai vindo aqui, começa a descarregar de lá até aqui. Então, esse ΔVO, ele acontece tanto aqui para cima, quanto daqui para baixo. Então, se eu pensar assim, ó, não, vamos assumir o tempo de descarga desse capacitor. Por que o tempo de descarga é mais interessante? Porque no tempo de carga, ele é essa rampa, a corrente no capacitor, eu teria que integrar a rampa.
desse ponto até esse ponto aqui. Ah, mas eu não vou integrar a rampa, eu vou pensar aqui, ó. Aqui a corrente é constante, ó. Então por que eu não penso aqui? Na primeira etapa. E daí eu digo o quê? Bom, na primeira etapa, meu intervalo de tempo é de 0 até dt. Então eu vou fazer uma integral de 0 a dt. Em vez de eu fazer uma integral de t1 a t2 e ter que descobrir, eu vou fazer uma aproximação. Eu vou dizer o seguinte: não, meu capacitor, o ΔVO do meu capacitor acontece todo na primeira etapa. Estou fazendo uma aproximação. Eu vou dizer o seguinte: não, o meu ΔVO acontece todo na primeira etapa. Então, eu vou dizer, eu vou dizer que acontece na primeira etapa. Aconteceu na primeira etapa. E vou dizer aqui ainda que isso aqui é uma aproximação, tá? Uma aproximação. Uma aproximação. Eu vou dizer assim, não, meu ΔVO está acontecendo na primeira etapa. Eu estou assumindo que ele está variando só na primeira etapa, do valor de pico até o valor de vale, na primeira etapa. Esquecendo o que é VO. E qual corrente que circula no meu capacitor durante essa etapa? A gente botou lá antes que era o IO, né? É o IO aqui, ó, retinho, bonitinho. Então eu vou colocar aqui, ó, IO, dt. E daí isso aí facilita um monte as contas, porque eu tenho os limites de tempo que eu não preciso calcular, como eu tinha aqui, por exemplo, o T2, eu teria que calcular, e a minha corrente no capacitor é constante. Então eu posso isolar meu capacitor aqui e resolver essa integral. Eu vou ficar com uma coisa mais ou menos assim, ó, C vai ser 1 sobre ΔV, tá? Só joguei ele para cá, que multiplica a integral do IO, que é o IO vezes o tempo. E tempo é o tempo final menos o tempo inicial da minha integral. Então é dt. Então eu posso dizer o seguinte, que o meu capacitor, ele pode ser calculado como sendo 1 sobre ΔVO, que multiplica IO, que multiplica D, que multiplica T. Só que, como eu disse que isso aqui é uma aproximação, isso aqui eu vou chamar de capacitor mínimo. Por que ele é um capacitor mínimo? Porque eu desconsiderei que aqui também tem corrente negativa. Eu assumi que é só aqui. Eu assumi que toda a variação de tensão acontece só na primeira etapa. Mas não, ela ainda descarrega mais um pouquinho lá no 2, lá na 3. Então, eu vou assumir que isso aí seja verdade. Eu vou dizer, não, meu capacitor mínimo é esse aqui. Eu sei que eu vou ter que usar um maior. Beleza, mas então esse aqui já é um ponto de partida. E mais um detalhe, esse ΔVO que a gente coloca aqui, ó, ele é obrigatório a estar em volts. Por que eu digo isso? Porque em muitos projetos, se não em todos, essa ondulação aqui a gente define ela percentual do valor de saída, tá? Então, por exemplo, se é 10% e a minha saída é 100 volts, então 10 volts, tá? Que vai entrar 10 volts, tá? Tem que prestar atenção nisso. Mais ou menos. Então é só para a gente deduzir a equação e saber mais ou menos da onde que ela veio, né? Qual que é a implicação, entender por que é o capacitor mínimo. Existem outras equações, existem outras formas de projetar, existem, mas essa aqui é que eu estou trazendo para vocês. Essa variação, ela acontece numa frequência bem rápida, né? Na frequência de chaveamento ali. Exatamente. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que eu já vi também, assim, de ter uma variação mais, uma frequência mais baixa, assim, tipo, consegue ver ao longo dos segundos, assim. Perfeito, acontece. Esse tipo de variação não entra aí, não se calcula, não? Não, porque uma das variações que tu enxerga, provavelmente, é a variação da tensão da rede, tá? Por quê? Deixa eu voltar uns slides aqui. Pode ser esse aqui? Pode. Nessa tensão aqui, ó, que a gente está assumindo, essa tensão é retinha, bonitinha, né? Ela é isso aqui, tensão de entrada. Só que essa tensão de entrada, ela é consequência do quê? Consequência da tua retificação, lembra? Tu tem a rede, daí tu tem um estágio de retificação lá, com uma ponte completa, e daí depois desse estágio de retificação, tu pendura o capacitor de barramento, e daí essa tensão VI é a tensão em cima desse capacitor aqui. Só que esse capacitor aqui, ele deixa a tensão assim. Tá. Então a tua VI aqui, ela já não é uma tensão retinha, lisinha, bonitinha. Ela é uma tensão ondulada já. Só que essa ondulação aqui acontece em 120 Hz.
né? Porque aqui tu tem alternado, depois dos diodos tu tem ela pulsante, e daí tu coloca o capacitor para filtrar os picos dessa pulsante. Só que esse capacitor aqui, ele não é infinito, ele não consegue, ele não elimina 100% do ripple de entrada. Então, esse ripple de entrada aqui, ele vai chegar aqui no teu VI e ele vai ser transferido para a saída também. Então, a tua ondulação de entrada também vai enxergar lá. E isso aqui em 120 Hz. Isso aqui em 120 Hz. Enquanto a tua comutação aqui está acontecendo em centenas de kHz. Tá? Então, essa é uma das variações que tu enxerga. Outra variação que tu pode enxergar é a atuação do controle, tá? Que ele pode aumentar e diminuir a tensão de acordo com a carga que tu tá colocando. Mas daí não é uma variação periódica, né, geralmente. Depende daí. Tá, obrigado. Então essa é a equação para calcular o capacitor para nossa frequência, né? A frequência de chaveamento está aqui, ó. É o periodinho ali, a frequência de chaveamento. Top Nelson, eu esqueci de falar uma coisa. Aqui eu lembrei agora que a gente está falando do Dutch aqui, né? Esqueci de dizer qual é que é a nossa regrinha de projeto para o Dutch. A regrinha de projeto está aqui, ó. Deixa eu fazer uma observação aqui, ó. O Dutch, tá? A razão cíclica a gente define para esse conversor. A razão cíclica é tu que define para esse método de projeto. É tu que vai definir o Dutch. Qual o valor de Dutch que tu usa geralmente? Menor que 0,5. Um Dutch menor que 0,5. Por que Dutch menor que 0,5? Porque o D, né, ele define para nós quanto tempo do período a chave permanece fechada. Dutch 0,4 significa que 40% do meu período a chave vai ficar fechada. Então aqui é meu período. Se eu deixar aqui, por exemplo, eu devo ter o quê? Um Dutch de 30%, né, mais ou menos. Então aqui, ó, 30% do período tu fica armazenando energia, e os outros 70% é o tempo que tu tem para desmagnetizar tudo. Tá? Então o Dutch no flyback, ele diz o que para nós? O tempo que ele acumula energia no acoplamento. O tempo que ele vai ficar acumulando energia no acoplamento. Ele vai ficar bem pouquinho tempo ou vai ficar muito tempo? Tá? Basicamente isso que o Dutch diz. Beleza? Então por isso que o Dutch entra no cálculo de tudo. Por isso que o Dutch está no cálculo da indutância. Porque se tu diz assim, ó, eu vou deixar 30% do meu período acumulando energia. Daí tu calcula o indutor que precisa para acumular aquela energia que tu definiu no início. Ah, mas eu vou deixar 20% do período. Ah, daí vai mudar o indutor. Ele vai dizer assim, não, então tu precisa de outro indutor para acumular a mesma energia. Ah, mas daí eu aumentei o Dutch. Ah, então tu precisa de um indutor menor. Tá? E assim vai. Então a gente sai da regra de projeto para o flyback em DCM, seguindo essa rotina de projeto, a gente sai de uma regrinha de projeto que o Dutch tem que ser menor que 0,5. Regra de projeto. Por que isso? Porque tu diz assim, ó, no máximo, o teu conversor ele vai ficar 50% do período armazenando energia. E daí tu garante no mínimo metade, o resto do período, para ele desmagnetizar. Então tu sai de uma aproximação assim, ó, eu vou garantir que ele vai ter sempre tempo suficiente para desmagnetizar, para ele nunca entrar em CCM. Então eu digo, não, meu Dutch vai ser menor que 50%, menor que 0,5. Assim eu garanto que ele fica no máximo metade do período acumulando energia e sobra a outra metade para ele desacumular. Daí dá tempo dele voltar para o DCM. Então a gente segue essa regrinha de projeto aqui para para a definição da razão cíclica. O Ctrl Z funciona? Ixi, fiz merda. Certo? Então a gente segue essa regrinha de projeto. O quanto menor? Ah, daí vai de acordo com aquelas coisas que tu estava falando antes, né? Ele vai alterar diretamente aqui a minha relação máxima. Então tu pode meio que jogar. Ah, ficou muito apertado a minha relação de transformação. Então tu pode escolher um Dutch diferente, ou um Dutch maior, ou um Dutch menor, mas nunca superior a 50%.
O valor típico, de novo, né? Aquilo lá, 40%, 90% eu acho que é um valor top. Então, 0,4, 0,45, né? Isso aí são valores que eu acho legal, assim, às vezes tu precisa ter DUT bem menor, porque se tu tem uma diferença de tensão muito grande entre tensão de saída e de entrada, tu fica jogando entre relação de transformação e DUT. Tu escolher um DUT muito pequeno, às vezes é ruim para o circuito de comando, porque ele vai ter que sintetizar um DUT muito pequenininho, ele vai ter que saber diferenciar nanosegundos. Mas um DUT muito maior, um DUT muito perto do 0,5, pode ser que o teu indutor comece a entrar em CCM. Então tem esse cobertor curto aí para jogar. Mas aqui, então, geralmente para as nossas aplicações aqui, 0,4, 45, 0,3, daí isso aí é do projetista, tá? O projetista que define. Esqueci de falar isso, muito importante, e esqueci de falar. Daí a gente chega no projeto do capacitor, né, voltando, que aqui estava o D, daí eu lembrei, né, que a gente tinha que ter definido o DUT em algum momento. Beleza? Chegamos no meio-dia já e eu ainda não terminei a aula. Deixa eu ver só. Então, resumão do projeto, tá? As equações aqui, então, resumão. Para o acoplamento, a indutância primária é o que a gente calcula, tá? Calculando a indutância primária, a gente calcula a secundária em função da relação de transformação, sendo que a relação de transformação ela é escolhida menor do que essa igualdade aqui, lembrando que isso aqui vem do TX, então é escolhida para garantir a descontinuidade, e, junto com isso, tem a regrinha de projeto do DUT menor que 50%. Tá? Então, para definir o indutor, seguindo essa regrinha de projeto aqui, tá show de bola. E o capacitor de saída, a gente definiu um capacitor mínimo, assumindo que ele descarrega só na primeira etapa e que ele descarrega com VO, com IO. Lembrando que esse ΔVO é a variação de tensão máxima que tu quer na saída em volts. Aqui ela tem que entrar em volts. Show? Resumão. Daí eu tenho um exemplo de projeto aqui para mostrar isso. Vou te prender mais tempo aqui, Frank. Quer dizer, se tu quiser sair também, vai ficar gravado. Não tá pronta a comida ainda, então. Tem que fazer comida. Ah. Tá, vamos adiante aqui, ó. Então, voltando aqui, ó, na minha rotininha de projeto, né, que eu já fiz aqui, eu vou botar esses parâmetros de entrada aqui. Claro, eu teria que fazer aqui na mão com vocês, mas eu vou deixar que vocês façam na mão isso. Só para agilizar aqui. Então, tensão de entrada, o primeiro parâmetro lá, 300 volts. Tensão de saída, 100 volts. Potência, 100 watts. Ondulação da tensão de saída, ali eu deixei um D, tá? Era para ser um delta isso aqui. O ΔVO em porcentagem, 10%, tá? Joguei meus parâmetros aqui. Agora eu tenho que definir aquelas coisas, ó, definições, ó. Razão cíclica. Eu defini ela em 0,4, né? Lembrando aqui que ela tem que ser menor que 0,5. Então, botei em 0,4. Frequência sou eu que digo. O período calcula em função da frequência, 1 sobre a frequência. Corrente de saída ele calculou em função da potência e da tensão, né? Eu sei a potência e a tensão de saída, eu calculo a corrente de saída. Aqui eu calculo a ondulação em volts, tá? Basicamente que ele pegou a ondulação percentual e multiplicou pela tensão de saída em volts. Calculou a tensão em volts porque eu preciso para jogar na equação do capacitor. E aqui calculando a ondulação, a relação de transformação máxima, e aí eu defino aqui, ó, uma menor que a máxima. A máxima deu 0,5. Vou botar 0,4 aqui, ó. Mais perto da máxima, né, para não ficar tão discrepante. Então 0,4, beleza. E ele me retornou aqui já, ó, indutor e capacitor. Indutor de 1,44 mili e capacitor de 800 nano, tá? 800 nanofarads. Pegar esses resultados, jogar na nossa simulação. Tá? Deixa eu botar a simulação aqui. Tensão de entrada agora é... Quanto que era mesmo? Falei, me esqueci. 300. Essa é a tensão de entrada. Nosso acoplamento vai mudar agora. Nosso acoplamento, a nova indutância é 1,44 mili. 1,44 mili. Opa, M minúsculo, por favor. Mili. Relação de transformação 0,4, então 1 para 0,4.
Show. Fechou aqui. Capacitor de saída. Lembrando, isso aqui é o capacitor mínimo que ele me fornece, né? Então, vou botar aqui, ó, 800 milimicro nano. Não. Fecha aqui. Razão cíclica, aqui tá 0,4, eu mantive 0,4, né? Mantive 0,4, então aqui tá 0,4, 50K. E a nossa carga, que carga que a gente está alimentando? Aqui está calculando a carga também, ó, uma carga de 100 ohms. Esse 100 ohms aqui representa a potência de saída, né? Como eu defini a potência de saída e a tensão de saída, eu preciso colocar a carga que vai drenar 100 watts em 100 volts. E a carga que drena 100 watts em 100 volts, é eu colocar 100 ohms aqui para simular isso. Então, deixa eu dar um save aqui, vamos simular aqui. O que eu vou fazer agora? Validar isso aí, tá? Validar o projeto. E como que eu valido o projeto? Eu valido o projeto, basicamente... Peraí que eu fiz merda. Eu valido o projeto, basicamente, seguindo os passos que eu vou fazer agora, tá? Então, aqui e abrir ela de novo. Tá? Para validar o projeto, a primeira coisa que eu tenho que ver se está dentro do que a gente projetou ou não... Deixa eu minimizar o circuito aqui, ó. É se ele está dando a tensão de saída que a gente projetou. A primeira coisa é olhar a tensão de saída. Está dando a tensão de saída ou não? Então, eu vou vir aqui no meu circuito e vou olhar a tensão de saída. Tá? Lembrando que esses carinha aqui, eu já coloquei os medidores lá no circuito, né, antes. Então, eu vou botar a tensão de saída. Então, olha aqui a tensão de saída, ó. Tá essa coisa pulsante, né? Lembra que ela é um valor meio que pulsante na frequência de comutação mesmo. Mas te liga aqui, ó. Ela tá acontecendo uma pulsação em torno dos 100 volts. 100 volts era o valor que a gente queria. Beleza, mas para validar mesmo, eu tenho que olhar aqui, ó, o valor médio, ó, dessa forma de onda. Então, eu vou clicar aqui no valor médio, ele vai me mostrar, ó, tensão de saída, o valor médio da tensão de saída é 99,89. Então, beleza, validei o valor médio da tensão de saída. Tá dando dentro do que o projeto falou. Agora, eu tenho que ver se a potência tá dando dentro do que o projeto pediu. Para ver a potência, eu olho também a corrente média, porque potência é corrente vezes tensão. Então, eu vou colocar aqui junto, ó, no outro gráfico, a corrente de saída. Será que eu estou medindo a corrente de saída? Aqui, ó, IRO, estou medindo, é a corrente no resistor de saída. Joguei lá, está aqui embaixo, ele é um reflexo da tensão, porque a nossa carga é resistiva, e vou pegar o valor médio dela também, ó, pegar o valor médio, e daí vamos olhar aqui, ó. Então, a tensão está em 99,89, e a corrente está dando 0,9, né, está dando perto do 1 ampere. Então, tu tem basicamente os 100 volts aqui, ó, eu posso dar um clique duplo para ele jogar para a calculadora, ó, dei um clique duplo no valor da tensão e um clique duplo no valor da corrente. Eu faço um vezes o outro e já acho a potência. Ó. Potência 99,78. Tá dentro do que a gente projetou, tá dando basicamente os 100 volts ali que a gente queria na tensão de saída. Show. Validei valor médio da tensão de saída, valor médio da corrente de saída e a potência. Show. Agora eu tenho que validar essa ondulação percentual aqui, ó. A ondulação percentual, como é que eu faço? Eu venho aqui no meu gráfico e olho, clico na minha tensão de saída, que é a que eu quero medir as coisas aqui em cima, e pego, a nossa ondulação é o quê? É a variação do valor de vale até o valor de pico. Para medir ela, eu posso usar os cursores aqui, né, e arrastando e vendo quanto é que é, ou eu clico no valor da forma, na variável, que é a tensão de saída, e eu olho aqui embaixo, ó, ele tem algumas variáveis que eu posso pegar, ó. A segunda é o valor máximo, Global Max. Então, ele já vai botar no valor máximo, ó. Ele já ajustou no pico. E daí, o que ele está me mostrando aqui no VO é o pico. Então, vou jogar o valor de pico para a calculadora. Agora, eu vou vir aqui, continuo no VO, e vou pedir para ele me mostrar o vale, ó. A última aqui, ó, é o Global Mínimo. Então, ele vai me mostrar o vale, ó. Está me mostrando o vale. Então, ele já alinhou no vale, eu venho aqui e só dou um clique duplo no valor da tensão. Então, agora eu tenho aqui, ó, o valor máximo e vou tirar o valor mínimo. Daí eu vou ter o pico a pico, que é a ondulação. E o nosso pico a pico deu aqui, ó, 14,5 volts. Então, ó, deu maior que os 10%. A gente queria 10%. 10% de 100 é 10 volts. Deu maior. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Aquele capacitor é o capacitor mínimo. Tá? Então, eu teria que aumentar esse capacitor. Claro, eu posso vir aqui na simulação. Um valor maior que 800 nano, um micro, tá? Vem aqui e coloco um micro provavelmente já vai resolver o problema. Eu simulo de novo, meço de novo, viu que deu certo, tá?
Depois de validar os dados de saída, que é VO, IO, PO e ondulação, eu quero validar também, sempre eu tenho que validar, o modo de condução descontínuo. Para validar o modo de condução descontínuo, eu coloco a corrente do primário, tá aqui a corrente do primário, e vou colocar aqui a corrente do secundário, ID, que é a corrente do secundário. E daí eu posso ainda colocar aqui, ó, junto o PWM, para a gente enxergar as etapas de operação. Então, bem embaixo a gente tem o sinal de gate, né? Quando eu ativo o MOSFET, eu entro na primeira etapa, ó. O MOSFET foi para alta, mandou fechar, começo a carregar o indutor, show, 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 carregando, carregando. No final, aqui, ó, no final da primeira etapa, mandei abrir a chave, caiu, entrou na segunda etapa, descarregando pelo secundário, até esse ponto aqui, certo? Então, olha a diferença aqui, ó, de tempo, ó, sobrou a minha descontinuidade ali, ó. Aqui ele terminou de descarregar, ainda tem um tempinho em zero até eu mandar fechar a chave de novo. Beleza, tá descontínuo, excelente. Ainda nessa descontinuidade, eu olho o valor do TX. Então, eu vou dar um zoom só num período aqui, ó, pra gente enxergar só um período, ó. Aqui, ó, é o início do período, aqui eu comutei. Beleza, isso aqui é DT. Agora, do início do período, que é quando a chave fechou, ó, até a corrente do secundário cair a zero, eu tenho o TX. Então, eu valido o valor do TX também. Então, eu botei o primeiro cursor no início do período, o segundo cursor no final, ele vai me mostrar a diferença de tempo, ó. 1,73 e na menos 5. Eu tinha calculado aqui em quanto? 1,76 e na menos 5. Tá dentro do aceitável ali, né? Cursor no lugar, enfim. Tá dando nosso TX. E assim como a gente tinha validado antes, a gente ainda pode validar, né, os valores de pico nas correntes no indutor, né, calcular e validar na simulação esses valores de pico aqui também, né. Daí eu fiz a validação completa. Ah, beleza, meu projeto funciona. Ele gerou a tensão de saída na ondulação de saída, tá descontínuo, o tempo de descontinuidade está ok, os valores de pico de tensão e corrente estão ok. Beleza, teu projeto tá feito, tá validado. Certo? Esse é o procedimento. Onde é que eu estava? Aqui. Onde é que eu tô? Então, a gente fez o projeto e a gente validou. Como é que a gente valida, né? Voltando, valida através do VO AVG, a gente valida através do AV AVG e da potência de saída. A gente valida com isso aqui, a gente valida o projeto validando o DCM dele, mostrando o TX, a gente valida ainda o projeto aqui ainda, né, mostrando o delta VO, medindo o delta VO e vendo que estava dentro da definição de projeto. E ainda, outra coisa que a gente faz é medir os esforços, tá? Os esforços são aquelas coisas que a gente calculou, né? Esforços de tensão e corrente, que são os valores de pico e os valores máximos de tensão e corrente nos semicondutores, tá? Então, essas 4 etapas aqui, que são as que a gente usa para validar o projeto. Se tudo isso aqui está dando ok, então o projeto está ok. Está tudo suave. Beleza, não é tão difícil. É bastante coisa, né? Só é bastante coisa para lembrar. Muita coisinha. Mas é uma rotininha, né? Daí eu simulei ali, já mostrei, né? Enfim, era para ter feito na mão a conta aqui, mas eu fiz na tabela lá. Vou deixar uns exercícios, tá? Para calcular os elementos, né? Fazer a rotina de projeto, né? Calcular os esforços, calcular o indutor, o capacitor e simular flyback para essas condições aqui, para esses parâmetros de entrada, tá? Para esses parâmetros, definir o flyback e simular, validar o flyback. Então, semelhante ao que eu mostrei antes, né? Para validar aquelas etapas lá. Vai ficar esses exercícios. E eu já vou deixar o primeiro trabalho de avaliação, tá? O primeiro trabalho de avaliação é criar uma rotina semelhante a essa que eu estava usando aqui, ó. Semelhante a essa aqui. Criar uma rotina onde tu vai ter dados de entrada, onde tu vai ter definições que o projetista toma, como definir frequência, o DUT, a relação de transformação, tudo aquilo que eu conversei durante a aula, e ele me retorne os dados de saída, né? Então é o valor da indutância do capacitor para eu conseguir simular, e os esforços, tá? Basicamente isso que eu quero que vocês façam, só que façam a de vocês.
A gente vai incrementar isso aqui depois, conforme o nosso projeto vai crescendo. Mas eu quero que vocês montem a de vocês, e esse vai ser o primeiro trabalho. Dados de entrada, definições, dados de saída, pronto para eu pegar e simular. Quer usar Excel? Usa. Quer usar tabela eletrônica? Usa. Quer usar MATLAB? Top, pode usar. Quer usar MATCAD, que é um troço legal também? Pode usar. Usa o software que tu quiser, mas eu quero uma rotina, que eu vou ter dados de entrada e ele vai me devolver os dados de saída, para eu simular e validar o projeto. O que vocês vão me entregar? A própria rotina e um exemplo simulado. Então, tu vai colocar lá na tua rotina alguns dados, vai extrair os dados, vai me mandar a simulação junto. Quer fazer um relatóriozinho para botar tudo? Pode botar. Se não, só me manda a rotina em si e o arquivo de simulação. Tá? Não precisa escrever introdução, MDT e tá. Eu quero a rotina e a simulação. É para mandar por e-mail. Meu e-mail aqui, vocês já sabem. E no assunto do e-mail, coloquem trabalho 1 da DCG de fontes chaveadas, né? Trabalho 1 DCG-FC e o nome de vocês. Tá? Porque daí vai cair nos meus filtros lá, fica melhor de eu achar depois. Até dia 20 e pode ser em dupla, tá? Não quer fazer em dupla, faz sozinho, tá? Mas em dupla, se quiserem. Esse é o trabalho 1 que vai ser compor a nota de vocês. Essa rotina, depois a gente vai incrementando ela. Vai começar a colocar mais coisas nela, porque a gente vai calcular mais coisas do flyback depois. E é isso. Nossa próxima aula, vamos falar dos semicondutores de potência para fontes chaveadas. Tranquilinho, suave. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Finalizar, porque já é quase 1 hora.